Pessoal, vamos corrigir as questões do caderno de atividades, tá? Página 34. Essas atividades ainda são de triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Eu tinha solicitado que vocês fizessem, a gente vai fechar essa correção aqui. Vamos lá. No triângulo retângulo representado a seguir, determine a medida desconhecida x em centímetros. A medida desconhecida, ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é a hipotenusa, tá? E eu tenho um triângulo retângulo, logicamente, isso aqui é um cateto. Isso aqui é outro cateto. E eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras, ele indica que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí, a hipotenusa vale x, x ao quadrado, é igual a, tanto faz a ordem aqui, tá? Só para obedecer essa regra, o oposto ao B é o 6 e o oposto ao C é o 4. É mais, né? X ao quadrado mantém. 6 ao quadrado vai dar 36, mais 4 ao quadrado dá 16. 36 mais 16 dá 52. X ao quadrado igual a 52. 52. X ao quadrado igual a 52. Então, x é igual a raiz quadrada de 52. Raiz quadrada de 52, eu decomponho essa raiz, tá? Se eu fizer a decomposição, eu tenho 52 é igual a 4 vezes o 13, tá? Raiz x é igual a raiz do 4 vezes a raiz do 13. Raiz do 4 é 2 e raiz de 13 é a raiz de 13 mesmo. Então, x vai ser 2 raiz de 13 centímetros, que pediu em centímetros. Vamos para a próxima questão. Calcule a área de um quadrado cuja diagonal mede 5 raiz de 2 centímetros. Então, eu tenho um quadrado e nesse quadrado a diagonal mede 5 raiz de 2 centímetros. Aqui é um lado que eu não conheço a medida e aqui é o mesmo, porque já que é um quadrado, tem 4 lados de mesma medida, mesmo que o desenho não esteja feliz, não esteja legal, de verdade, ó. Tô fazendo o seguinte, eu tô dividindo aqui, ó. Isso vale x, isso vale x, isso vale 5 raiz de 2 centímetros. Aqui é o ângulo de 90 graus, né? Então, isso é a hipotenusa. Eu tenho que 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu tenho, ó, aqui eu faço x ao quadrado, ou melhor, 5 ao quadrado, e raiz de 2 ao quadrado. Eu distribuo essa potência, esse expoente com cada um dos termos. Só tô mostrando para lembrar para vocês, tá? Então, vai dar 25 vezes, aqui cancela, vezes 2. 25 vezes 2 igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, vai dar 2x ao quadrado. Isso aqui dá 50. 50 é igual a 2 vezes o x ao quadrado. Ou eu posso dizer que 2x ao quadrado é igual a 50, só para ficar igual a gente costuma fazer, né? Com x no primeiro membro e o que tem letra no primeiro membro, o que não tem letra no segundo. Então, x ao quadrado é igual, ó, tá multiplicando, vai para lá, dividindo. 50 dividido para 2. X ao quadrado é igual, quanto é 50 dividido para 2? 25. X é igual a raiz de 25. X é igual a 5. Ele quer a área, então ele quer o quê? Ele quer isso aqui ao quadrado. Aqui mesmo eu já podia usar? Sim. Isso aqui é a área do quadrado.
E isso aqui é o lado do quadrado. O que ele quer? A área, então, 25 é a resposta, tá? Questão 3. Desde o início de uma obra, em sua demarcação inicial até o acabamento final, durante a colocação dos pisos, os pedreiros necessitam obter ângulos retos. O pedreiro, ao marcar 45 centímetros e 60 centímetros em duas laterais das paredes que se interceptam e depois unir esses pontos para encontrar uma medida equivalente a 75, utiliza muitas vezes, sem ter mesmo conhecimento do teorema matemático. O que a linguagem dos pedreiros é chamada de deixar no quadrado. Equivale a uma aplicação de quem? Do teorema de Pitágoras, logicamente. Como é que você vê isso? Tá? Você vai fazer que essa diagonal, que é um mistério, tem que dar 75, tendo essas outras duas medidas aqui. Então, os dois catetos, eu vou chamar 45 de cateto, vou chamar 60 de cateto e vou chamar 75 de hipotenusa. Eu tenho que descobrir se esse d ao quadrado vai dar 75 de verdade, só para confirmar que é o teorema de Pitágoras que eu estou aplicando aqui. Então, eu ponho 45 ao quadrado mais 60 ao quadrado, tá? Então, d ao quadrado é igual 45 ao quadrado vai dar 2045, não, 2025, desculpem. 2025 mais 3.600. D ao quadrado é igual a 5.625. Então, D é igual a raiz quadrada de 5.625. D é igual, se você extrair essa raiz, pode ser calculadora para testar, vai dar 75. Então, isso aqui tá ok, confirmado, confirmado, confirmado. Então, qual o teorema? Teorema de Pitágoras, certinho, tá? Era só para confirmar mesmo isso. Próxima questão, na página 35. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 quilômetros? Olha, essa medida aqui, de distância do balão até o prédio, aqui em cima, se eu projetar ela aqui para cima, ela vira um triângulo. Quanto vale isso? 8 quilômetros. E aí, eu sei a altura do prédio, essa altura eu projeto aqui, tá? Essa mesma altura, que é de 200 metros. E aí, só falta eu saber o resto dessa altura aqui, que é até o topo do balão. Ou seja, eu tenho um triângulo que é retângulo, que aqui vale 10 quilômetros, aqui vale 8 quilômetros e aqui vale x. Quem é a hipotenusa? 10 quilômetros. Isso aqui é a hipotenusa. Esse é um cateto e esse é outro. Então, eu faço que 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Nem sempre a variável vai ficar como hipotenusa, tá? Aqui ela tá em um dos catetos. Então, eu tenho que 100 é igual a 64 mais x ao quadrado. Passo isso para lá. 100 já está, menos 64 é igual a x ao quadrado. 100 menos 64 vai dar 36. 36 é igual a x ao quadrado. Ou x ao quadrado é igual a 36. X é igual a raiz de 36. X é igual a 6. São 6 o quê? Quilômetros. São 6 quilômetros. 6 quilômetros é essa medida aqui, mas ainda tem a outra para chegar no chão. Então, é do chão até lá em cima. Então, vai ser 6 quilômetros mais 200 metros, tá?
Tem que transformar esses 6 quilômetros em metros, tá? 6 quilômetros é igual a 6.000 metros, mais 200 metros. Então, eu tenho 6.200 metros. Tá tudo em metro lá? Não, mas 6.200 metros tá aqui a letra B. Tá? Próxima questão. Encontre a medida em centímetros da altura de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero, ó, aqui no meio, tá? Representada a seguir, considere raiz de 3 igual a 1,7, uma aproximação da raiz de 3. Então, eu fiz o seguinte, peguei esse triângulo equilátero, e essa lateral aqui vale 4, e aqui eu parti exatamente no meio, então vale 2, tá? Vai ser 2 aqui, 2 ali, então dá 4. E aqui é a minha altura desconhecida, é o H, altura desconhecida. Como eu projetei a altura, eu tenho um ângulo de 90 graus, e quem é minha hipotenusa? 4. Então, vai ser 4 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais H ao quadrado, aquele H ao quadrado ali, tá? Então, 16 é igual a 4 mais H ao quadrado. 16, passo 4 para cá, menos 4, é igual a H ao quadrado. 12 é igual a H ao quadrado. Então, H é igual a raiz de 12. Raiz de 12, H é igual a raiz de 3 vezes o 4. 3 vezes 4 não é 12? Raiz do 4 é 2, raiz de 3 é raiz de 3. Então, H vai ser 2 raiz de 3. Qual a unidade de medida? Só, né? Centímetros. Em centímetros. Só que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, H é igual a 2 vezes 1,7. Ou seja, H é igual a 3,4 centímetros, tá? Achamos aqui a altura H. Questão 6. Na questão 6, Renato é proprietário de uma fábrica de brinquedos para playgrounds e parques. Ele precisa calcular quantos metros quadrados de chapa de zinco serão utilizados em um escorregador com as dimensões indicadas no desenho a seguir. Aqui está a vista, certo? A vista. Eu tenho que saber qual vai ser esse comprimento aqui, que eu vou chamar de X, tá? Pensando que isso aqui é um triângulo retângulo. E depois multiplicar pela largura, pela dimensão que é a frente, a vista frontal, tá? Então, eu tenho oposto ao ângulo reto, esse escorregador seria, esse comprimento seria x. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, tá? Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 2,5 ao quadrado, né? Vai dar 6,25. X ao quadrado é igual a 15,25. X vai ser igual a raiz de 15,25. X dá mais ou menos, aproximadamente 3,9, tá? 3,9 metros. Isso aqui tá em metros? Tá em metros. Isso você vai multiplicar por 70 centímetros. Só que esses 70 centímetros eu vou transformar em metro para usar em metro também, tá? Então, olha, metros, decímetros, centímetros. Aqui era 70, aqui é 7, porque volta dividindo, perde o zero. E volta mais uma, ganha uma casa decimal. Então, vou fazer 0,7 vezes 3,9, tá? Para eu descobrir a área da placa, tá?
área da placa, que é desse escorregador aqui. Multiplicando, a área vai ser igual a 2,73 metros quadrados, ok?